Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Mayara. Eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento social e dividir algumas reflexões que eu venho fazendo em torno dessa experiência e pensar um pouco também no nosso papel enquanto servidores, discípulos de Jesus, trabalhadores, enfim, aprendizes do Evangelho neste movimento que o nosso planeta está vivendo. Então, o convite surgiu pela Juliana depois que eu fiz um post no Instagram refletindo como é que a gente está usufruindo desse tempo de quarentena. Inicialmente eu vi as pessoas pensando, nossa, ficaremos em casa, teremos tempo livre, como é que a gente ocupa esse tempo? Então, eu vi muita gente buscando iniciativas, atividades, maneiras de ocupar as crianças, ou então até mesmo produzir coisas que não poderia produzir na rotina normal por conta da correria que sempre vivem. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que será que está acontecendo? As pessoas não estão entendendo o que está havendo ou elas estão negando porque é duro, porque é um momento de muitas incertezas, angústias, nos coloca em extremo descontrole, enfim, o que será que está havendo para as pessoas pensarem o que é que elas vão fazer com esse tempo livre? E com isso eu parei para pensar que realmente nós estávamos necessitados de uma pausa, de uma oportunidade para pensar na nossa rotina, na nossa correria, nas nossas relações, conexões, na maneira como nós trabalhamos, nas nossas prioridades, porque este é um momento de crise, estamos vivendo uma travessia, estamos passando por uma transformação, por intensas mudanças, é um momento de quebras, de rupturas, como eu disse, de incertezas. Essa é uma experiência sem precedentes, a gente está se deparando de uma forma muito intensa com o imprevisível, com o descontrole, e isso põe a gente em contato com as próprias questões, com as angústias, com os medos, que são um tanto particulares. Ficam muitas perguntas no ar, né? Então, por exemplo, que economia nós teremos? Como é que a gente vai trabalhar daqui para frente? O que é que a gente deve priorizar? O trabalho ele é um lugar para onde a gente vai ou é aquilo que nós fazemos? Como é que nós nos relacionamos? Que contato é esse com a internet? Como é que isso vai ficar? Quais são as profissões que nós vamos reconhecer? Então, nós nos deparamos com uma questão importante de saúde, né? Quais eram as condições que os profissionais da saúde estavam atuando? Quanto tempo nós deixamos de investir em pesquisa? Como é que também está a questão dos professores, né? Ficou muito evidente para nós a discrepância que existe entre uma educação pública e uma educação particular, né? Prova disso são as medidas que as escolas públicas não conseguiram ainda tomar a 100% por conta da falta de recursos que muitas crianças não têm em casa ou pela condição vulnerável em que elas se encontram, sem querer vitimizar ninguém, mas é diferente, as condições são diferentes e isso colocou os nossos profissionais de educação em desafios distintos também. E uma questão também, né, a gente viu, pelo menos é a primeira vez que eu vejo na minha história de vida, as igrejas precisarem fechar as portas, não foi diferente com a nossa casa espírita. Então, é óbvio que esse trabalho ele tem uma relevância, um valor, nós recebemos irmãos que vão em busca de tratamento, de respostas, isso tudo é muito valioso. Mas também fica uma questão no ar, né? Será que o trabalho, para continuar, ele precisa desse espaço físico, né? Desse espaço tão concreto, ou a conexão espiritual, a continuidade dos nossos estudos, da nossa reforma interior, vai além do espaço de uma casa concreta, né? Então, estamos aqui conversando sobre isso, tem outras palestras que foram dadas até o momento, eu sei que os jovens continuam se encontrando, tem os grupos de orações que estão acontecendo online também, então, olha quantas possibilidades a gente está descobrindo nesse momento de escassez, onde o que a gente fez até o momento não tem sido possível pelo isolamento social.
Então, assim, isso conta para nós que a nossa vida já mudou. E quando essa necessidade do isolamento passar, será que a gente vai retomar a nossa vida de onde ela parou? Então, muito provavelmente não. A vida ela já está diferente e daqui em diante, já que nós descobrimos tantas possibilidades e recursos que temos para viver diferente, é muito provável que muitas coisas se intensifiquem daqui para frente, né? E o nosso sistema psíquico, a nossa condição humana, nos faz buscar incansavelmente a estabilidade, o conhecido, o previsível. Esse é um jeito de buscar a nossa organização interior, né? Lidar com aquilo que é desconhecido gera muita angústia, muito medo. E às vezes a gente pode até buscar negar o que nós estamos vivendo. E nessa busca, né, por não ter que entrar em contato com coisas tão difíceis, é bem possível que a gente tente encontrar alternativas para tampar alguns buracos, alguns vazios, algumas questões internas que é difícil entrar em contato. Então, assim, o convite desse vídeo, dessa conversa, é pensar com vocês. Ok, nós nos deparamos com um cenário desconhecido. Já é sabido que a vida mudou e daqui para frente ela tende a mudar mais. E o que é que nós fazemos com este momento de pausa? Como é que a gente se prepara para o que está por vir? Então, a vida mudou. E você? Você está se preparando? Você está mudando também? Você está utilizando este período de quarentena, de isolamento, né, de pausa, para pensar o que é que você vai fazer com tudo isso? Ou você está negando essa experiência que nós estamos vivendo? Nós espíritas sempre ouvimos que chegaria esse momento em que a Terra passaria a ser um planeta de regeneração, né? A gente ouve isso por muito tempo, falamos da nossa responsabilidade nesse movimento, do tanto de trabalho que nós teremos, e é óbvio que nós, de fato, teremos muito a fazer daqui em diante, mas assim, antes de pensarmos como é que nós vamos contribuir para esse movimento de transformação do mundo, a pergunta é, como é que você tem se preparado, pessoalmente falando, para tudo que está acontecendo e está por vir? Então, assim, nós do Grupo Socorrista Maria de Betânia, né, como diz o nome, somos um grupo socorrista. Nós trabalhamos com Cristo, por Cristo, né? Trabalhamos pelos nossos irmãos. Este é o nosso lema: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas antes da gente pensar que movimento é esse que nós fazemos para fora, eu te pergunto, o que é que você tem feito para dentro? Como é que você tem se preparado enquanto trabalhador? Enquanto pessoa, né? Como é que está a sua individualidade antes de se questionar como é que você vai contribuir para o mundo? Então, para a gente servir, é preciso muito preparo. E como é que você tem usufruído desse tempo de quarentena para internalizar tudo que está de questionamento e de oportunidade no nosso entorno? Esse é um momento de despertar aqui dentro, né? Entrar em contato consigo mesmo. Eu tenho ficado um tanto espantada em ver as pessoas com medo de se deparar, né? De estar frente a frente com quem elas são. O quanto isso gera desconforto, o quanto isso gera sofrimento, o quanto isso gera repulsa, por mais contraditório que pareça. Então, tenho refletido bastante sobre isso também, o quanto tem sido difícil esse convite de olhar para dentro. Então, assim, o trabalho, ele começa por nós, pela tarefa que é cuidar do nosso tripé, saúde física, mental e espiritual. A renovação social, ela surge a partir da intimidade de cada um, né? Então, como já escreveu Kardec, o espiritismo não cria renovação social. A natureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Ou seja, o trabalho, ele começa pela humanidade, pela individualidade de cada um.
Tem um trecho do livro da Irmâncie, que é o livro Escutando os Sentimentos, que diz assim: é pela nossa forma de sentir a vida que nos tornamos singulares, únicos e celebramos a nossa individualidade. Quem pensa corretamente sobrevive, quem sente nobremente existe. Ou seja, é tempo de existir na nossa totalidade e integrar pensamento, palavra, ação, ou seja, ter de fato uma unidade entre aquilo que a gente pensa e o que a gente sente. Por muito tempo nós investimos na nossa inteligência, né, nos instrumentos evolutivos da conquista de fora. Está aí escancarado para todos nós que esse é o momento de pararmos, de nos reservarmos, de olharmos para dentro, mergulhar para dentro, né? E olhar as nossas aquisições íntimas, olhar os nossos sentimentos, cuidarmos da nossa intimidade. E aí existir também a partir do sentir. Esse é o momento que nos convoca a olharmos para a nossa subjetividade, a nossa singularidade, as nossas emoções. E isso envolve em escutar verdadeiramente as nossas emoções. O que que significa isso? Escutar os nossos sentimentos sem censura. Então, quantos de nós ainda pensamos, eu não gostaria, né? Como é que eu ainda, nessa altura do campeonato, posso sentir raiva? Como é que eu ainda posso ter essa mágoa dentro de mim depois de tantos anos de estudo, de trabalho, de reforma interior? Então não se enganem, né? Esse trabalho ele não é para fora, ele é para dentro. Sejam honestos, íntegros, verdadeiros com quem vocês são. Ninguém muda algo que desconhece. Então só é possível desenvolver um novo recurso interno, uma nova habilidade, se eu entro em contato com a minha sombra e assumo que aquilo está dentro de mim, aceito que é aquele que eu sou. Então será que este não é um momento de fato de estar em contato direto consigo, enfrentar esse bicho papão e pensar o que é que você vai fazer com isso, né? Então, é essa reflexão que eu queria deixar para vocês através desse vídeo. O que é essa quarentena? O que ela simboliza? Não é à toa que ela acontece no mesmo momento que a Quaresma, né? Que é um momento de preparo para a ressurreição do Cristo, que simboliza um momento de renascimento. Então nós estamos num momento de renascer, de um novo que está por vir. O que é que você está fazendo com esse período? Procurando alternativas para se ocupar, para passar por isso? Será que é passar por isso? Ou de fato esta é uma travessia que nós temos que enfrentar? Utilizá-la, né, fazer uso dela de um jeito útil, proveitoso, valioso e aprender algo com isso, se fortalecer internamente a partir dessa experiência. Então este é o convite. Reflita como é que você está usufruindo dessa experiência de um jeito importante e valioso para o seu crescimento emocional e espiritual. E se você se deparar com algo que é desconfortável, ok, o que é que você vai fazer com isso, né? A gente precisa começar esse movimento de dentro para fora. Seremos convidados a colocar esse movimento de transformação pessoal para o mundo através do nosso trabalho, da nossa caridade e assim por diante. O universo conta muito com os nossos braços e as nossas pernas para que as mudanças do nosso planeta aconteçam. Mas isso só é possível quando esse movimento começa dentro de cada um de nós. Então, este é o convite que eu gostaria de fazer através desse vídeo. É um pouco disso que veio de intuição quando eu preparei o conteúdo desta fala. Então, o convite reflita, não tenha medo da pausa, não tenha medo do vazio que você pode encontrar, das arestas que ainda não puderam ser olhadas e cuidadas. Este é o momento da gente internalizar, estar em contato com a nossa individualidade, cuidado que precisa ser cuidado, porque vem um novo momento que começa pela transformação de cada um de nós, que vai se expandindo para fora e para o social. Então é isso, usufruam desse tempo, aproveitem essa oportunidade, vem um momento de dificuldades,
né, de coisas que a gente vai ter que desconstruir, mas vem também um momento de muita construção, de um novo, e que pode ser um momento muito feliz e de muita realização, onde a gente vai poder colocar os nossos talentos e os nossos propósitos para acontecer e para se movimentar com o nosso planeta. Obrigada por essa oportunidade. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, essa fala. Contem comigo, eu estou à disposição para dúvidas, comentários, para a gente falar mais sobre o que vocês desejarem. Obrigada pela oportunidade e vamos juntos. Um beijo, fé, força, nós vamos sair dessa muito melhores. Acreditem. Obrigada.